Vamos pro debate, gente. Grêmio eliminado da Copa do Brasil ontem, perdeu nos pênaltis para o Corinthians. Vamos colocar na tela para vocês os melhores lances do jogo de ontem. Corinthians nos pênaltis deixou o Grêmio pelo caminho na Copa do Brasil. Pedro Espinosa, discorra mais sobre o tema. Não, a gente fez a brincadeira inicial, obviamente, né, estereotipado num erro de cobrança de pênalti do Edenilson. Por quê? Porque o Edenilson, obviamente, vai ser lembrado por ter atuado no Internacional e ainda mais agora que erra o pênalti, obviamente, tem a corneta natural dos colorados em cima dos nós gremistas, né? Agora, de fato, aquilo que o Ribeiro e o Bruno falaram rapidamente, assim, junto do primeiro debate, ali da primeira inserção, faz muito sentido e é verdade. Os 180 minutos jogados pelo Grêmio ficaram, melhor dizendo, muito a desejar, né? Desde a primeira partida, especialmente ontem, o Grêmio não apresentou armas, não apresentou produção, uma outra bola parada, uma outra jogada do Soteldo. O Vila Sante ficou muito aqui daquilo que o próprio Vila Sante apresenta normalmente. O Corinthians fez algumas escolhas de deixar alguns jogadores importantes no banco. Aí entra nos minutos finais, o Garro, em 5 minutos, ele quase decide para o Corinthians, deixando um gol feito para um dos seus colegas. Mas o Grêmio produziu praticamente nada e tomou muitos sustos, né, durante a partida. Então, assim, foi a decisão de pênaltis, propriamente dita, por causa dos pênaltis errados, a eliminação? Ok. Mas ela passa muito antes, pelos 90 minutos, onde o Grêmio fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Um time descansado que poderia ter entregado melhor. Cara, Cristaldo muito abaixo, muitíssimo abaixo. A própria zaga, o Kahneman um pouco desembocado, o Gemerson nos primeiros minutos entregando a bola de mão beijada em 2 jogadas para o Corinthians. O time estava completamente desconectado, completamente alheio. Então, por um lado, a gente lamenta a eliminação, agora eu consigo ver o copo meio cheio, meio vazio, porque o Grêmio vai conseguir, de fato, agora focar nos pontos corridos para se livrar, de fato, do rebaixamento e se dedicar, de fato, àquela competição que ele se propôs desde sempre, que é a Libertadores da América. Agora, se jogar o que jogou ontem contra o Corinthians, contra o Fluminense, vai ser igualzinho. Ribeiro Neto. Bom, eu vou tentar ser sucinto, mas vou ser didático. Vamos lá. Tá. Olha só, gente. Era previsível que o Grêmio ia entrar com essa escalação, porque o Renato, ele é ortodoxo, ele é bem previsível. Tá. Esse esquema que se tornou uma bola de segurança para o Renato, tipo assim, onde ele está mais treinado e coisa e tal, é um esquema que foi colocado de emergência para o Grêmio estancar as derrotas. Tá? 3 zagueiros, volantes posicionados, né? 6 centroavantes, porque ele não tinha no grupo, e deu resultado para estancar as derrotas. Em resumo, é um time que você coloca para, em primeiro lugar, não perder. Fixe isso na mente de vocês. É um esquema que é colocado para, na origem, não perder. Ontem, qual era a diferença para o jogo eliminatório? Perfeito. O Grêmio precisava jogar para ganhar. E, obviamente, esse esquema que é colocado primeiro para não perder, ele tem soluções ofensivas diminutas. E aí nós vamos para a questão pragmática. O Diego Costa estava à disposição. Tá, mas o cara não está e se viu claramente que ele não tem ainda as melhores condições. Muito bem. Quem é que você tem no grupo para reforçar o sistema ofensivo? Bom, o Grêmio contratou um centroavante chamado Arezzo, que já recebeu alguns minutos, causou uma boa impressão na estreia, né? Depois foi colocado assim, né? Vamos dizer assim, de escanteio. Ontem eu não tenho a informação ainda, gostaria de saber por que nem no banco de reservas ele ficou. Estrangeiros. Não, isso não é desculpa. É só você tirar o pode Aravena. não concordar, mas essa é a explicação. Então Outros jogadores ela ficaram na frente dele na visão do Renato. não existe. Tu botar o Aravena, que é um cara que chegou mais tarde, Ribeiro. e não colocar o único centroavante 100% que tu tem Ribeiro, no banco de reserva. É assim, ó. Limite de estrangeiros, mas decisão do Renato. Escolha do Renato. Limite de estrangeiros, mas escolha Sim, do porque Renato. poderia ter tirado outro estrangeiro. Claro, não, só para Tanto que a coisa estava ruim, que quando o Renato resolve, entre aspas, mostrar que tentou ganhar, quando ele tira um dos zagueiros e coloca o centroavante, o time estava completamente desconectado com o atacante. O Diego Costa ficou completamente isolado com 3 zagueiros,
O Cristaldo já estava sem fôlego. E aí foi a última escolha errada do Renato, que ele decidiu muito cedo que não dava para ganhar. E aí ele permaneceu com os jogadores em campo, alegadamente para bater pênaltis, enquanto o Corinthians resolveu ganhar. E quase ganhou. Se o Garro entrar mais cedo, o Corinthians elimina o Grêmio no tempo normal. Para terminar, eu lamento dizer que a minha preocupação de ontem, ela aconteceu. As escolhas do Renato acabaram fazendo o Grêmio ir para os pênaltis. E para os pênaltis, aí viu o que aconteceu. Quem faltou para o Grêmio ontem, Bruno Soares? O grande responsável pela eliminação do Grêmio se chama Renato, tá? E essa responsabilidade dele começou no jogo da ida, quando o Grêmio teve quase 45 minutos com um jogador a mais e não conseguiu vencer. Mas ok, o empate fora de casa ainda é considerado um bom resultado. E ontem o Renato teve medo de ganhar. Ele teve medo de perder e isso tirou a vontade de ganhar. Dando continuidade ao que o Ribeiro falou, que eu concordo com ele, ontem, quando o Diego Costa entrou, o Grêmio não tinha conexão. Vocês não vão ver em nenhum lance dos melhores momentos que a gente passou há pouco, uma jogada feita para o Diego Costa. O centroavante do Grêmio entrou no segundo tempo e morreu de fome. Porque o Cristaldo não é um meia armador, então o Renato ele não colocou o Monsalve, eu não sei porquê, foi o melhor jogador do Grêmio contra o Atlético e ontem ficou os 90 minutos no banco de reservas. O Renato ele tirou o Carbajo e ele deveria ter colocado um volante de construção. Não, ele colocou um segundo volante. Então o Grêmio teve dois jogadores de marcação, o Vilha Sante e o Doide. O Cristaldo não é armador, o Pavão nitidamente cansado e o Soteldo já desgastado. O Diego Costa ficou isolado no ataque e o Grêmio viveu de balão. Lançamento para cá, lançamento para lá. O Renato não foi corajoso, ele deixou o Cristaldo para que o Cristaldo batesse o pênalti e errou o pênalti. E para completar, o Edenilson, que foi citado no início, era óbvio que o Edenilson erraria o pênalti. Ele errou contra o Grêmio na Copa do Brasil quando vestia a camisa do Corinthians. Nos momentos decisivos pelo Inter ele errou e ontem estava escrito que ele ia errar de novo. O Caliel Dornelles acaba de passar que essa é a informação concreta. Foi realmente uma escolha do Renato pela cota de estrangeiros. É isso? O que é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Tu tirar um centroavante que estava em condições de jogar para colocar o Aravena, já que o Gustavo Nunes estava fora, é um absurdo.